de gestação, do nascimento, dos momentos de contração, do chorinho, de cada coisa, porque ela gerou 10 filhos. Ela tinha passado para aqueles meninos, dado a eles uma sustentação de relacionamento maternal. Ela deu afeto, de maneira que esta mulher, que apanha hoje mais do que ladrão na mão dos crentes, a mulher de Jó. A gente costuma falar muito mal da mulher de Jó. A gente costuma misturar a mulher de Jó com a mulher de Ló e colocar ela na sacola das mulheres ruins e falar mal e bater até dizer chega. Porque esta mulher tem um momento na sua vida onde ela chega num nível que ela jamais pensou que chegaria. Uma mulher que gera 10 filhos, e eu penso que o dia amanhece, o galo canta em Israel. E quando o galo canta, a mulher passa a mão na cama procurando o marido, porque ela sente um pouco de frio. E quando ela passa a mão na cama, irmã Cris, o Jó não está lá. Para onde foi esse homem? E ela levanta, Sandra, e ela vai para um dos cômodos da casa, e lá tem um local onde Jó dobra o joelho para orar. E quando ela vai ver, Jó é de madrugada ainda, Jó está oferecendo sacrifício para que, se porventura os seus filhos pecaram, ele já está previamente agindo, fazendo uma ação preventiva contra o pecado da vida da sua família. Jó estava literalmente blindando a sua família contra a maldição e contra o pecado, orando e sacrificando de madrugada. De maneira que quando ela levanta-se, vai e vê o marido, ela percebe o carinho, a devoção que este homem devota a Deus Jeová. E consequentemente, tratando-se de Jó, que era um homem que temia a Deus, que respeitava, que fugia da aparência do mal, Jó não seria tolo para casar com qualquer mulher, irmão. Não. A mulher de Jó era crente até o tutano. A mulher de Jó era crente, conhecedora do Evangelho, da palavra de Deus, do Antigo Testamento, reverenciava, respeitava, adorava a Deus e era fiel a Deus. Pastor, você tem que me provar isso. Eu vou provar dentro da Bíblia que era, irmão. Isto é tão interessante porque agora, em um só dia, o dia amanhece. E estão agora os 10 filhos na casa de Jó. Todo mundo, minhas irmãs, tomando café. Imagine Maadma tomando aquele café da manhã. Está certo que não era conosco igual nós hoje, mas eles estão tomando de jejum da manhã. Está todo mundo em torno da mesa. O Jó olha para a bochecha rosada de um dos filhos, olha para o rosto das meninas, olha para o rosto dos meninos, e a mamãe com carinho, mesmo assentada tomando seu café, ela para, interrompe o seu café para atender um dos filhos, mesmo sabendo que tem um grupo de serviçal servindo. Ela tem o prazer de parar o seu café para ajudar, para atender um dos filhos, demonstrando que ela tinha a incansabilidade de uma mãe. É por isso que eu falo, irmão, que não tem filho rebelde que escapa dos joelhos de uma mãe que ora. Não tem filho rebelde que se esconda das lágrimas de uma mãe que chora e que clama por ele. Bendito seja o nome do Senhor. Essa mulher levanta e ela pensava que aquele dia, que aquela manhã seria como as demais manhãs. Eu penso que aquela mulher está preparando a sua refeição para os seus filhos na manhã. E lá em cima Jeová dizia: poxa vida, a mulher de Jó não sabe, mas esse dia não vai terminar como o dia de ontem. Esse dia não vai terminar como o dia da semana passada. Esse dia será um marco diferenciado na vida dessa mulher, na vida desse homem. E o dia passa, os meninos tomam café. Eu penso que cada um despede da mãe, abraça e vai para os seus afazeres. Eram já adultos e cada um sai do seu lado. De repente, um dos filhos convida os demais para ir participar do banquete da sua casa. E eles vão. O Jó é um homem de tamanha fineza e de tamanha honra, de tamanho respeito, que a Bíblia diz que quando ele passava na praça da cidade, as pessoas colocavam a mão na boca de reverência e respeito. Os mancebos paravam e traziam a cadeira para a praça da cidade na esperança de Jó sentar e começar a destilar as palavras sábias, e eles começarem a se deleitar com as palavras de um homem sábio que temia a Deus. Jó vivia numa condição de justiça tão tremenda, tão concentrada, que a Bíblia diz que ele era os olhos do cego e ele era o marido das viúvas. Era um homem que, quando ele sabia que o esposo de alguém morreu, ele falava: coloque esta aí também para passar a fazer parte da minha assistência social, porque nós vamos ajudar, faz parte das viúvas de Israel. Era um homem que conquistou um espaço muito grande no coração de Jeová. E Jeová, que pelo fato de ser santo, completo, pleno, etc., tem dificuldade de desluçar, de apresentar elogio para um ser humano, ele abre a boca e testemunha de Jó para um ser espiritual. É interessante lembrar, irmão, que Jeová olha e faz uma reunião
em uma determinada região celestial. A Bíblia não diz se é dentro dos céus ou se é fora dos céus, mas Jeová faz uma reunião, e vindo os filhos de Deus se apresentar perante Deus, dá a entender que esses anjos resolvem reunirem-se subordinados a uma ordem de Jeová. E Jeová olha, e no meio deles está Lúcifer. Satanás está no meio deles. E é tão interessante que se os cientistas lessem a Bíblia desde os primórdios, não ficariam se debatendo durante a história toda. Os caras lutaram para tentar descobrir como que era a Terra. O medo era que a Terra fosse quadrada e eles viessem a navegar e lá na frente caíssem num grande precipício e morressem. E quando Jeová, que está aqui no livro de Jó, bem mais antigo do que Isaías, Jeová pergunta, olha para o meio dos anjos e vê Satanás. Jeová pergunta, de onde vem Satanás? Ele fala, eu venho de rodear a terra e de passear por ela. O diabo já deu uma pista que a terra era redonda. Se fosse quadrada, ele diria, olha, eu venho de esquadrinhar a terra e de passear por ela. Se o cientista lesse a Bíblia, não precisaria brigar na Idade Média, a Igreja Romana, para matar Copérnico, que diz que o Sol era o centro do universo. Já li a Bíblia, já percebi que a terra era redonda, porque o cão diz que veio de rodear a terra e passear por ela. Lá estava Satanás em uma posição que não deveria estar. Aonde, pastor? No meio do povo de Deus. Aleluia. Como é que pode, irmão? O cão no nosso meio. Oh. Aí Jeová olha, irmão, escuta, Jeová olha quem está ali. Eu penso que o anjo olha, quem é, Senhor? O cão está ali. De onde vem Satanás? Aí inicia aquele diálogo e tal, e Jeová dá testemunho e as consequências vêm sobre a vida daquela mulher. Queridos, eu sei que eu não terei tempo para terminar essa mensagem, mas aqui, dentre as inúmeras anônimas das Sagradas Escrituras, é importante a gente lembrar que Jeová não esquece nenhuma, ainda que seja tida por anônima. Eu estava pregando no Abala Santana de Parnaíba, e eu falei a respeito disso lá com os irmãos, sobre Jeová lembrar os seus anônimos. É importante saber, irmão, que Deus não esquece. Esta mulher aqui, ela é, sabe, surrada, discriminada nos dias atuais, e todo mundo fala mal da mulher de Jó, só porque no capítulo 9, no versículo 9, capítulo 2 e 9, ela fala a seguinte frase: amaldiçoa a Deus e morre. Se ela não fosse crente, ela diria para Jó o seguinte: amaldiçoa teu Deus e morre. Mas ela era crente, ela diz: amaldiçoa a Deus e morre. 977 versículos tem o livro de Jó, mas por causa da metade de um, irmão, nem o inteiro foi, pela metade de um, nós discriminamos esta mulher e estamos batendo nela de pau de quina toda a história do cristianismo. Mas eu quero dizer, meus queridos, Jeová compreendeu a angústia daquela anônima, nem aparece o nome dela, mas Jeová tem misericórdia dessa mulher e compreende. Se não vamos aos fatos para compreender a angústia que essa mulher vivenciava. Ela tem nada mais, nada menos do que 10 cadáveres para velar no mesmo dia. Era costume trazer as carpideiras, pagar mulheres que choravam de aluguel no velório dos outros. Tem gente, irmão, que não importa quem é, ela quer chorar, quer ver morte. Tem gente que é assim, só quer ver morte. E essa mulher está sepultando 10 pessoas, está velando 10 cadáveres. Ela começa a olhar para aquele cadáver ali. Imagine, irmão, o caçula, irmã Adma, e ela olha para o rosto e diz: meu Deus, esse menino deu tanto trabalho no parto, eu desmaiei, a parteira precisou de água quente, foi tanta coisa. E ela começa a passar e olhar o rosto, um por um. Não tem condição, não tem mulher que suporta. Essa mulher está com um prejuízo, ela tem agora uma brecha, ela tem agora uma lacuna na sua vida afetiva maternal. Essa mulher agora não teria mais carinho de 10 filhos. Talvez, se todos a beijassem, ela teria agora pelo menos beijo a menos de 10 pessoas, de 10 filhos que faziam parte da sua entranha. É interessante lembrar que esta mulher está com a sua vida sentimental roubada, destruída, e Jeová lá em cima, que é o único que tem um sentimento que aproxima-se do sentimento de uma mãe, que ultrapassa os sentimentos de uma mãe, ele olha para esta mulher e não a censura, ele não a condena, ele não demonstra nos demais versículos nenhuma atitude de discriminação, porque esta anônima precisava do socorro de Jeová. Antes que eu prossiga, eu quero dizer para a senhora que está aqui nessa noite, para você que entrou aqui nessa noite, talvez você no teu sofrimento é anônima, na tua vida é anônima,
irmão, ninguém conhece o teu nome, ninguém conhece a tua vida, mas eu quero dizer, Jeová entrou aqui nessa noite para socorrer as suas anônimas e manda dizer o seguinte: minha anônima, se prepare, eu conheço a tua vida e vou lhe ajudar. Estava achando que rebebereva sai Paragando rebadaga soro que viene basura e mirando leva dai Mirando vassoura que viene basai edergia. Escuta, irmão, uma mulher com 10 filhos para velar. O relógio já mandou parar. Esse relógio. Escute, meus irmãos, esta mulher tem uma perda muito grande que ultrapassa a sua capacidade racional. Ela perde o seu controle emocional, irmão, porque ela viu quantas madrugadas frias no inverno ela passou a mão na cama e o seu marido não estava lá. E ela levantou, onde ele estava? Estava lá, oferecendo sacrifício pelos meninos, pelos 10. E era comum oferecer um animal para cada pessoa. Eu penso, Jó, imagine Jó, irmão, em plena madrugada, no inverno, num frio terrível, possivelmente um dos salões da sua casa, oferecendo 10 sacrifícios, um para cada filho. Quanto tempo demorava esse cerimonial? E essa mulher vê que esse homem teme a Deus, e por uma circunstância da vida, ela olha, em um só dia, perdeu todos os bens, perdeu-se tudo, e como se não bastasse, ela tem 10 cadáveres na sala da sua casa para velar. Ainda tem alguém que olha e quer questionar a fidelidade desta mulher. Então tem alguém que olha e quer, sabe, condená-la por conta de um ato de momento. Eu quero dizer, querido, querida, Jeová conhece os seus altos e baixos, os seus momentos de emoções. Ele conhece as suas fragilidades, ele conhece cada ponto da tua estrutura. Ele diz essa noite: filhinha, alassore que me redebaixando a candurai, badagachando, vassergueando, ainda que lhe condenem sem palavras, mas só um olhar fala muito alto. Ainda que isto aconteça, assim diz Papai do céu: filhinha, eu te entendo, eu te compreendo, eu te ajudo, eu te auxilio, eu lhe perdoo, eu lhe redimo, eu refaço as tuas forças. Bendito seja o nome do Senhor. Estava achando que ia levar. Já estou pulando no final, deixa eu ler para outra hora. Os 3 amigos de Jó, Zofar, Eliú e Bildade, falavam até mal de Deus, irmão. Condenaram Jó. E Jó argumentou e houve discussão, etc. Um homem que estava com angústia tão grande, irmão, com uma chaga maligna no seu corpo, agora tem que juntar o resto de força que tem para argumentar com 3 sábios que eram amigos, mas que em um determinado momento do diálogo virou inimigos, virou acusadores, e aí agora eles estão tentando ser advogados do Todo-Poderoso e começam um questionamento, e Jeová está assistindo tudo. A mulher de Jó, quando ela fala, irmão, desse desabafo, Jó a repreende, ela não retruca, ela fica quieta. Quando ela fala isso, Jó fala: como falas uma louca, mulher? Falas, tu nem chamou a mulher de louca, fala, tu tá falando igual uma doida. Ela fica quieta, quem cara consciente, isto é, a mulher fica quieta porque ela compreende que ela errou naquele momento, e que foi um momento de fraqueza, e não retruca, não continua espraguejando, fica calada e sai, porque a sua dor era muito grande. Deixa de ser uma coisa, irmão, o homem não consegue compreender nem medir o tamanho da dor do outro, mas eu quero dizer que tem um nesta noite que tem um diapasão, que consegue medir. Aqui tem um nesta noite que compreende, irmão, os sentimentos de nossos corações. Só aqui tem um nesta noite que compreende as curvas da tua vida, que compreende os sentimentos que estão reprimidos, sentimentos que foram questionados por pessoas que querem colocar em xeque-mate a tua fidelidade para com Deus. Aqui tem um chamado Jeová que compreende, que entende a cada um de nós e conhece o gemido das suas anônimas. Isso é tão notório, que lá no final do livro, capítulo 42, todo mundo sabe disso. Quando Deus está falando, porque, irmão, Deus não faz nada sem objetivo, não. Fazer algo a esmo sem objetivo seria irracionalidade, e Deus é racional.
Jeová é racional. Deus é o que Ele é. Jeová é o nome dele. Ele é racional. Ele é inteligente. Ele tem objetivos. Se a gente ler capítulo 41 e capítulo 42, vamos entender que quando está terminando a discussão, a argumentação entre Jó e seus amigos, Jó estava numa condição leproso, sem saúde, pobre, sem dinheiro, estava agora de luto, sem filhos, estava triste, sem alegria, sem um monte de coisa. Mas ainda sobrou uma coisa para Jó. O que é, pastor? Duas coisas sobraram aqui. Jó está no meio do argumento. De repente, um grande vento começa a soprar. Começa o redemoinho a acontecer. Bildade põe a mão no rosto, Zofar põe a mão no olho para não cair cisco no olho, e Jó está lá no meio do vento. De repente, um grande e forte redemoinho faz-se em torno deles. Eles não ouvem nada os três, mas Jó, no meio do redemoinho, pode ouvir a voz de Jeová soar no meio do redemoinho. Deixa eu lhe dizer uma coisa, querido, mesmo no meio do vento, a darabaçanda, a cantarábia, Jeová vai calibrar os teus ouvidos. Jeová vai afinar os teus ouvidos, vai afinar a tal ponto que os teus tímpanos poderá distinguir a voz de Deus. Mesmo no meio do vento, o Senhor e a Senhora conseguirá ouvir a voz de Jeová. Bendito seja o nome dele. Quem pode adorar Ele juntamente comigo? Quem pode? Deus vai falar com o Senhor no meio desse vendaval. Ah, irmã, no meio desse vento soprando, ouça a voz de Deus. A senhora não está sendo incompreendida por Ele, não. Ele entende e compreende o silêncio dele. É porque Ele projeta algo grande para surpreender a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Achando que é pela conta, glória. E onde passando que relevasse, apagai de ouvir, recebe o relevar, aquilo na parte o recebe, e onde rebate que é que passando que relevar, a ação do rei, a Carlinha da Lúcia. Tem um Deus aqui nessa noite que entende a tua vida e te compreende e te diz para nesta noite que tu és uma pedra preciosa. Ele vela por ti e Ele é aquele que compreende cada particularidade da tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Achando que redevai e onde anda a pensamentos malignos que vieram para te conduzir a atitudes erradas por causa de uma incompreensão, nesta noite são esmagados pelo poder da palavra. Nesta noite são travados, porque Deus te trouxe aqui para dizer: eu te compreendo, minha filha. Prova, pastor, que Deus não levou em consideração o desabafo da mulher de Jó, irmão. A mulher tinha uma lacuna na sua vida sentimental. A sua vida maternal está com uma brecha muito grande. Não é uma brecha que um filho só poderia preencher, não. Porque no momento que perde um filho, já não dá para outro preencher a brecha. Imagina um momento que tem uma lacuna que equivale a 10 filhos, irmão. É muita coisa. É muito sofrimento. Essa mulher estava numa condição que, mesmo sabendo que nós, como cristãos estudiosos das Sagradas Escrituras, não a perdoamos em algumas circunstâncias da vida, ao ler as Sagradas Escrituras, no capítulo 42, quando Jó ouve a voz de Jeová, o vento soprando, terra levantando, pedra levantando, cisco, lixo voando, todo mundo com o olho fechado para não cair nada dentro do olho. Jeová fala: Jó, abre o olho. E Jó abre o olho. No meio do vendaval, no meio da tormenta, no meio do furacão, ele consegue enxergar Jeová. Eu queria encontrar Jó para perguntá-lo: Jó, com quem é fácil, Jeová? E depois de tudo isso, irmão, nesse momento Jeová diz para ele: olha, se tu tens sabedoria, eu te perguntarei como Deus, seja os teus ombros como homem, e tu me responderás. Onde estava tu, Jó, se é que tem sabedoria? Quando eu fundava o princípio do pontapé, onde estava tu, Jó,
quando eu criava um caminho para o relâmpago, quando eu criava caminho para os ventos, onde é que estava tu, ó Jó? Se é que és homem e tens sabedoria, cinge os teus lombos e responde. Jó estava em ápice de angústia, em ápice de sofrimento, e aqui é revelado o propósito do sofrimento. Jó olha para Deus e diz: olha, Jeová, eu te conhecia